Então, congregação amada do Senhor, hoje já 31 de agosto de 2025. Então, hoje eu vou trazer um assunto um pouco diferente do comum. Eu vou falar sobre Israel e, na minha visão, como que a existência de Israel implica na existência de Deus. A própria sobrevivência do povo judeu há 3.000 anos, desde que Davi se tornou rei de Israel, mas se a gente for mais longe, vai dar os 3.500 anos desde o deserto, né? O êxodo. Então, em todos esses 3.500 anos, nós temos tentativas de aniquilação. E eu interpreto isso como evidência da providência divina. Isso não quer dizer que não precisa ser feito nada. São apenas fatos observáveis. E eu quero chegar aonde que você possa escolher o lado certo da história. Ai de nós se nos encontrarmos combatendo contra Deus. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim. Eu vou mostrar 10 situações históricas onde o povo judeu esteve sob ameaça de destruição, mas sobreviveu e deu continuidade até que, contra assim qualquer expectativa, né, nós temos aí o evento do Holocausto, que começou em 1933, com a ascensão de Hitler ao poder. Daí a gente entrou na Segunda Guerra, de 39 a 45. Esses 6 anos foram dedicados à solução final, ou seja, extermínio do povo judeu. E aí, em 1948, 3 anos apenas após o Holocausto, né, renasceu a nação de Israel. Porque para ser nação precisa de um povo, de um território e de uma língua. E o hebraico foi resgatado, né? Então, eu também vou tocar no período mais recente, pós-48, né? Então, a gente vai chegar até a atual guerra, né, que aconteceu por quê? De forma totalmente inesperada, houve um ataque brutal por parte do Hamas, que levou a Israel ter que se defender, porque os planos eram de aniquilação, porque não iria ser só o Hamas sozinho. Todos os proxies do Líbano, do Irã, estariam juntos, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, né? A Síria, Iraque. Então, era para que houvesse um ataque combinado. Graças a Deus, não foi assim sincronizado, mas foi uma coisa assim totalmente brutal, totalmente inesperada. E até hoje está se investigando as causas, por que Israel, né, conhecido como tão vigilante, como uma boa tecnologia, como que isso veio acontecer. Bom, mas eu quero, né, gastar um tempo mais, vou pedir a paciência de vocês para que vocês possam não só ouvir como dados históricos, mas abrir o coração, estar atento ao que a gente está vendo diante dos nossos olhos e para que a gente possa pensar se realmente tem sentido isso que eu estou falando ou não tem sentido. Você não precisa de crer em mim. Eu gostaria que você pensasse, que você refletisse sobre os dados que eu estou trazendo, porque, né, há bastante anos eu me dedico a conhecer um pouco mais da história de Israel. Eu
comecei a entender Israel em 1991. Estive lá a primeira vez em 1992, ou seja, há 33 anos. Mais 11 vezes eu já estive lá. Algumas destas vezes eu fui voluntária, passei bastante tempo, né, numa base. Então, assim, alguma experiência eu tenho para com Israel, e não é uma experiência assim desse último ano, dos 2 últimos anos de guerra, é uma experiência que vem desde 1992. Então, para mim, Israel ainda existir é um sinal da providência divina, que transcende explicações apenas político e militares. Então, vamos lá. Vamos a 10 situações do século XIII a.C. até 1973. Eu vou procurar, assim, apesar de não detalhar muito cada período, mas vou tentar abranger todo esse período. Então, vamos começar com o Egito Antigo e o Êxodo, né, no século XIII a.C. Então, a gente sabe que o faraó ele ordenou o extermínio dos meninos judeus e o povo foi escravizado, ficou 400 anos, então era para desaparecer. Mas Deus levantou Moisés, que libertou o povo do Egito, e os 40 anos que eles ficaram no deserto, ele se tornou uma nação organizada. Aí isso, nós estamos no 1300 a.C., aí já vamos caminhar bastante para... Tivemos, né, o reinado de Davi, 1000 anos antes de Cristo, e aí mais 500 e poucos anos a gente chegou no Império Babilônico, que foi o império que dominava a região nessa época. E aí, em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo. Levou os judeus cativos para a Babilônia e eram para ser destruídos, né? Fora, um povo não tem que ter uma língua, uma terra. Então, esse povo foi deslocado, ficou 70 anos na Babilônia. E ainda assim, eles não foram destruídos. Eles voltaram 70 anos depois, retornaram e reconstruíram o templo. Nós vamos ver também, mais ou menos nessa época, um pouco no 5º século antes de Cristo, um pouco antes do Nabucodonosor, nós vimos o decreto de Amã. Amã era o ministro mais importante do Império Persa, e isso era no tempo da rainha Esther. Vocês podem ler o livro de Esther. E Amã, então, planejou o genocídio dos judeus. Ele teve tanta inveja do Mardoqueu que não bastava matar o Mardoqueu. Ele fez até uma forca, mas ele, né, marcou um dia para que todos os judeus das 127 províncias do Império Persa fossem destruídos. Houve a intervenção da rainha Esther e ela conseguiu do rei não revogar o decreto, mas dar direito de defesa. Daí veio a festa de Purim, quando o povo não foi destruído. Aí vamos caminhar mais, aí vamos para o 2º século antes de Cristo, com a perseguição seleucida. A gente sabe, o rei Antíoco IV, ele tentou eliminar o judaísmo, ele proibiu a Torá, ele profanou o templo, ou seja, todos sabem que judeus não podem comer porco, não comem, né? Tem esse hábito, e ele sacrificou um porco lá no templo para, profanar o templo. Mas houve resistência também por parte dos macabeus, e por um breve período, né, eles reconquistaram Jerusalém, dando origem à festa de Hanukkah. Mas agora passou mais um pouco de tempo, já no ano 70, no auge do Império Romano, a gente tem
a ação de Tito arrasando Jerusalém, o templo, espalhou os judeus pelo mundo. Inclusive, ele trocou o nome de Jerusalém por Aélia Capitolina. Foi ele que estabeleceu também o nome para ser uma ofensa muito grande, deu o nome de Palestina naquela região, né, para apagar o nome dos judeus da Judéia, Samaria, de Jerusalém, né, trocando o nome de Jerusalém e da região. Então, povos sem terra normalmente desaparecem, mas o povo judeu manteve sua fé, suas tradições, sua identidade, mesmo na diáspora. Diáspora é quando eles foram, né, é chamada a segunda diáspora, né? Eles ficaram fora da sua terra por quase 2000 anos. Aí vamos caminhando já, né? Isso aí aconteceu 70 anos depois de Cristo. Aí temos as cruzadas, já no século 11 e 13. Né? As comunidades judaicas da Europa foram massacradas. O projeto era a reconquista de Jerusalém, mas no caminho, né, da Europa até Jerusalém, foi um massacre terrível. E ainda assim, floresceram comunidades na Espanha, França, Alemanha, Oriente Médio, mantendo a herança judaica. E aí já vamos chegar 200 anos depois, na Inquisição. Começou a expulsão de todos os judeus da Espanha em 1492, seguida da expulsão dos portugueses, né? Houve um acordo de casamento entre os reis católicos, né? E aí eles combinaram, 4 anos depois, houve a expulsão de todos os judeus da Península Ibérica. E isso alcança diretamente a gente. O Brasil foi descoberto em 1500, então muitos judeus vieram para o Brasil. Os estudiosos, eles têm relatado e descoberto a presença judaica bem forte, especialmente no sertão do Nordeste. Também em Minas Gerais, por causa do ciclo do ouro, nós temos uma presença também forte de judeus. Então, todos os judeus foram expulsos da Península Ibérica. Depois, mais para frente, já no século 19 e 20, a gente tem os pogroms na Europa Oriental, na Rússia e outros países que faziam parte, né, da região, né? Houveram massacres sistemáticos, devastaram comunidades judaicas inteiras. E ainda assim o povo não foi destruído, né? E aí tem aquilo que eu já comentei lá na minha introdução, né, sobre o Holocausto de 1939 a 45. Então o Hitler não só planejou, mas executou o extermínio total. Foi quase total. 6 milhões foram mortos, mas um remanescente sobreviveu. E, como eu disse, em 1948 foi proclamado o Estado de Israel. E temos, para quem, né, já leu o livro do profeta Ezequiel, tem um capítulo específico, é o capítulo 37, que fala o Vale de Ossos Secos. Por que isso? Porque os judeus foram mortos, em sua maioria, nas câmaras de gás. Então, eles eram, e depois, cremados. Então, vale de ossos secos, sequíssimos. E a profecia fala, poderão eles reviver? Profetiza sobre os ossos. E aí, 3 anos depois, o Estado de Israel foi estabelecido. E desde a fundação, a ONU determinou 2 estados. Um estado pequeno, muito pequeno, menor do que é hoje para Israel, e outro para a Palestina. A Palestina não aceitou. Os árabes ao redor, essa declaração da independência do Estado de Israel ocorreu em 14 de maio de 1948. No dia 15 de maio, as nações árabes ao redor, elas declararam guerra a Israel. Então, é chamada Guerra de Independência de 1948. Foi uma guerra muito difícil, porque uma nação recém-formada, sem exército, sem
condições, né, sem ser uma nação estabelecida. Sempre tiveram judeus lá, mas a nação tinha acabado de ter sido declarada, né? Então temos essa guerra, depois a Guerra de 67, conhecida como a Guerra dos 6 Dias, a guerra que todos os inimigos de Israel, pelo menos todos os que fazem fronteira com Israel, inclusive o Egito, eles atacaram Israel. Eles atacaram assim, eles estavam se movimentando para atacar. E aí a aeronáutica israelense resolveu atacar no solo os aviões egípcios e conseguiu assim uma grande vitória. Então 6 dias durou essa guerra. Mas aí eles não desistiram. 1973, a guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado para os judeus. É o dia do perdão, é o dia de jejum, é o dia mais sagrado. Eles escolheram esse dia para atacar. Foi uma guerra difícil. Israel quase perdeu a guerra, mas conseguiu fazer virar, né? Então, apesar de muita perda, muitos devem lembrar da primeira-ministra Golda Meir. Ela até perdeu o cargo após essa guerra, porque foi muita perda para Israel. Bom, então, essas 10 situações, nós podemos ver que contra as possibilidades militares, Israel sobreviveu e até se fortaleceu. Manteve sua soberania e cresceu a sua influência tecnológica e econômica. Vale lembrar que os judeus foram expulsos de todos os países árabes, mas eles têm uma maneira diferente de enfrentar as dificuldades. Eles olham para frente, eles têm o que se chama tikkun olam, a boa ação. Eles são um povo que Deus estabeleceu para que através desse povo todas as outras nações saibam quem é Deus. Então, assim, não que eles sejam melhor do que os outros, mas é um plano, um projeto de Deus. Deus escolheu separar esse povo para que esse povo ensinasse ao restante o que é ter comunhão com Deus, o que devemos fazer para esse tikkun olam, que é uma terra melhor, um lugar melhor para você viver. Então, o valor maior para o povo judeu é a vida. E eu vou buscar a vida, eu vou buscar superar todos os males que têm acontecido. E assim tem sido em todas essas 10 situações, onde houve um decreto de destruição para o povo judeu. Ele não foi destruído, porque há eu costumo chamar assim, uma força interior, algo assim, eu chamo de sobrenatural, que faz com que esse povo ainda esteja vivo sobre a terra. Então, apesar das perseguições, do exílio, dos genocídios, eu considero que a existência de Israel é um sinal da mão de Deus na história e cumpre profecias bíblicas. Jeremias, são várias, Isaías, várias profecias bíblicas. Mas voltemos um pouquinho para essa situação da guerra de 73, que foi a pior guerra de Israel até então. O Irã, que desde a Revolução, até 1979 era um país com relações ocidentais, com uma cultura aberta, uma cultura ocidental. Em 79 houve a Revolução Islâmica, colocando o islamismo como a lei no país. Não há separação entre civil e religioso. O que vale é a lei, o Alcorão. Então, ele, quando estabeleceu, né, o Ayatollah em 1979, já decretou a destruição de Israel. Como ele não faz fronteira com Israel, o que ele teve que fazer? Chamou o que a gente chama de proxy. Ele planejou fazer um círculo de fogo ao redor de Israel. Então, ele armou
todos os inimigos em volta, para que quando atacasse Israel, já que o Irã não tem divisa, haveria essa destruição completa. Então, desde 79 é o objetivo do Irã, né, através da Revolução Islâmica, em 1979, e essa guerra, eu falei 73, já pulei para 79, porque essa guerra ela fez uma mudança de cenário. Israel quase foi derrotado, como eu já falei, mas houve uma mudança. Alguns países entenderam e fizeram paz com Israel, como o Egito, né? E me fugiu o nome do outro país, gente. Nosso Deus, que faz fronteira com Israel. O Líbano ao norte, a Síria, o Egito ao sul e a leste, que divide o Rio Jordão. Eu até já estive lá, onde fica a cidade de Petra, cuja capital é Amã. Esqueci, gente, no meio do caminho eu vou lembrar e falar para vocês. Então, alguns fizeram paz com Israel, mas o Irã, ele falou, não, o meu alvo vai ser destruir Israel e o mundo ocidental. E aí ele chama Israel de pequeno Satã, a América de grande Satã. Então ele fez uma aliança e começou a treinar e armar milícias em diferentes países para construir esse anel de fogo em torno de Israel. Então aí formou-se o Hezbollah no Líbano. Ele foi criado com apoio direto do Irã e da Guarda Revolucionária. Então se tornou o mais poderoso proxy iraniano. Lançou milhares de foguetes contra Israel. Houveram vários atritos entre Israel e o Hezbollah no Líbano, mas não foram guerra, né? Declaração de guerra, porque ele é um grupo dentro de um país. Mas houve em 2006 a Guerra do Líbano, mas em outras oportunidades houveram operações de Israel contra o Hezbollah. E durante um bom tempo, depois dessa época que a gente está falando, atentados terroristas, porque só em 67 criou a OLP, né, a Organização pela Libertação da Palestina, Hamas, Jihad Islâmica. Então, esses grupos financiados, influenciados pelo Irã, realizaram sequestros, explosões de ônibus, atentados suicidas. Era para desestabilizar Israel e forçar uma destruição. Mas Israel continuou, apesar de muitas perdas, muitas mortes, essa desestabilização, a pessoa, né, ter, a qualquer hora, né, pode sofrer um ataque. Então, aí a gente já está caminhando para o ano 2000 até 2005, que foi a segunda intifada, uma onda de terrorismo apoiada por forças pró-iranianas. A vida civil em Israel virou um caos, né? Apesar da morte, do medo, Israel sobreviveu, se fortaleceu e cresceu ainda mais em ciência e economia. E esse 2005, eu vou fazer uma parte aqui, porque eu estive lá com minhas 3 filhas, e era um momento de muita dificuldade, né? E foi nesse ano que Israel deixou a faixa de Gaza, não deixou um judeu lá, não tem ninguém, deixou toda a infraestrutura. E eu me lembro bem que na televisão aparecia a polícia arrancando os judeus das suas casas, porque muitos não queriam sair. Mas Israel falou, não, eu quero paz, se eles querem território, vou entregar o território, porque nós vamos ter paz. E aí, já antecipando os dias atuais, 20 anos depois, nós estamos vivendo uma situação pior do que aquela de 2005. Então, já falei, né, assim, passando rápido sobre a guerra no Líbano de 2006, o Hezbollah, com apoio massivo do Irã, disparou mais de 4.000 foguetes contra Israel,
Então, mesmo cercado, sob ataque, Israel não foi destruído. Então, vamos agora para o Hamas em Gaza. Era né, a gente fala, um grupo terrorista. Como que chegou lá? Na verdade, a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, é um grupo, o Hamas é outro, e eles não se bicam, como diz aqui em Minas Gerais, né? E em 2007 foram feitas eleições, né? Vamos chamar assim de democráticas, mas não foram, né? Então, o Hamas transformou Gaza numa base de ataque contra Israel. Então, houveram várias operações em 2008, 2009, 2012, 2014, 2021. Então, só que Israel permitia que o dinheiro entrasse em Gaza através do Catar, várias fontes, né, no mundo. Os palestinos foram muito bem sucedidos na sua campanha de sensibilizar o mundo, né? Você vê todos os outros refugiados está debaixo de uma agência e os palestinos têm uma agência só para eles, que é a UNRWA, né? Então, isso tem anos que essa é uma estratégia. Em uma outra oportunidade eu tive em Israel em 2001, eu fiz um curso de islamismo e lá já foi ensinado qual era a estratégia. Era disseminar nas universidades, em todas as capitais do Ocidente, essa ideia de reconquista dos palestinos como vítimas. Então, ao longo desses 20 e tantos anos, o que a gente viu e está vendo é isso, como que eles conseguiram, né, vamos dizer, tocar a opinião pública. Isso foi um plano, um projeto bem sucedido, né, diga-se de passagem. Então, em 2007, o Hamas se tornou o responsável pela administração de Gaza. E, inclusive, a OLP também disputou as eleições, mas foi brutalmente rechaçada, né? Inclusive, se vocês procurarem aí, vocês vão ver pessoas sendo lançadas das janelas de prédios, os opositores, né? Bom, chegamos ao ano de 2007. E isso vem desde 79 até o ano de 2000, desde que houve a Revolução Islâmica, o programa nuclear iraniano foi sendo desenvolvido. Então, o Irã declarava claro e abertamente que Israel precisava ser varrido do mapa, mesmo também sendo signatário da Organização das Nações Unidas. Então, é uma coisa que a gente se pergunta, como assim um país fala que vai varrer o outro do mapa e nada acontece? Então, esse programa nuclear iraniano é uma ameaça, assim, terrível sobre Israel. No ano, aí a gente vai caminhando para 2020, houveram acordos chamados Acordos de Abraão, que vários países, Emirados Árabes, Bahrein, fizeram acordo com Israel de manter as relações comerciais, não assim política, né? Não, mas pelo menos relações comerciais. E aí, o último ponto aqui dessa época de 73 até antes de outubro de 2023, a gente viu que o eixo dos proxies, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, as milícias do Iraque, da Síria, de 2010 a 2020, expandiram o seu poderio. O Irã ampliou essas redes, armou, né? Então, mas de toda forma, Israel continua existindo. Então, chegamos ao 6 de outubro de 2023, né? Um dia antes do ataque brutal. Então, estavam as coisas acontecendo. Israel achando que o Hamas estava
assim, estava calmo, ele recebendo dinheiro, tudo ia dar bem. E aí foi surpreendido por esse mais de 4.000 terroristas. Eles invadiram o sul de Israel em parapentes, por mar, por terra, tratores, né, que romperam as cercas. Então foi uma coisa assim totalmente inesperada e totalmente brutal. Mais de 1.200 pessoas foram mortas e 251 foram feitos reféns. E aí, era um dia de festa, assim, Torá, é o dia da alegria da Torá. A Torá são os mandamentos, os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, né? Então, foi uma coisa horrível, alcançou mais de 21 comunidades, e interessante que essas comunidades eram as mais pró-palestinas que tinha. Ajudava as pessoas a serem tratadas nos hospitais, a ensinar, a dar cursos, né? Então, e foi um ataque que ocorreu nesse dia, mas continuou o lançamento de mísseis. Mais de 8.500 mísseis foram lançados, mas muitos deles falharam, caíam no próprio território. Algumas, assim, o que eu falei de bem-sucedido da campanha do Hamas é que o Hamas, ele divulgava uma notícia e as pessoas, o mundo ocidental, simplesmente repetia essa notícia sem verificar. Olha, o primeiro hospital atingido disseram que foi Israel, depois foi verificado que um míssil do próprio Hamas caiu sobre o hospital. Então, assim, é uma mentira deslavada, é uma situação, assim, incrível. Eu recomendo vocês a buscar sites, tem brasileiros que moram em Israel, que trazem notícias diárias sobre Israel. 2 canais que eu gosto é do Rafael Guanabara e o Davi Almeuscani, e tem também, esses não são cristãos, mas tem o do Isaac Levi, que é um cristão e também traz notícias de Israel. Então, procurem ver antes de acreditar em tudo que se diz, porque é como se fosse... Você solta a pena de galinha, né? É a mesma coisa de falar mal de alguém. E depois que a pena está espalhada, vá você a juntar essas penas. Não tem como já, né? Como é que vai voltar? Só que é uma campanha, assim, muito horrível, muito suja. Até esses dias, essa semana, tem surgido fotos de crianças como se estivessem passando fome. Não vou dizer que não tenha, mas não tem por quê? Porque Hamas rouba 87%. O próprio relatório da ONU falou que da ajuda humanitária foi roubada da faixa de Gaza pelo Hamas e vendida a preço exorbitante, porque aí é que ele tem sustentado, né, as suas forças para estar em pé até hoje. E por que está em pé até hoje? Porque se Israel quisesse destruir a faixa de Gaza, lançava bomba no primeiro dia. Mas não, porque é uma luta desigual, não é um exército contra outro exército. São terroristas que se escondem no meio do povo, que colocam seus armamentos nos lugares públicos, escolas, hospitais. Então é muito difícil. Israel está aí 2 anos para tentar, né, romper esse poderio do Hamas e não está conseguindo, justamente pelo zelo e cuidado de não atingir os civis. É claro que guerra, gente, guerra é guerra, está em guerra, as pessoas morrem, mas não há nenhuma intencionalidade de Israel atingir essas pessoas, porque na propaganda que existe, uma pessoa que morre é aquele escarcéu, mesmo que seja terrorista. Se ele tem uma carteirinha de jornalista, não interessa que ele seja terrorista. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para analisar essa situação. E fazer a pergunta, mas por que será que todo mundo está odiando Israel? Por que será que é assim? E sempre foi. Será que eles é que estão errados? Então, a gente tem que pensar. E aí, nós vimos, né, desde o dia 8 de outubro, o Hamas já começou a mandar seus mísseis, o Iêmen também,
E até chegar em 2024, vocês lembram que em abril, se não me engano, 13 de abril e 1º de outubro, o Irã lançou diretamente mais de 300 mísseis balísticos contra Israel. Isso nunca tinha acontecido, porque o Irã, na sua estratégia, era usar os seus proxies. É usar o Hezbollah, usar os Houthis, usar o Hamas, usar as milícias do Iraque e da Síria. Mas ele atacou diretamente. E a gente, não sei se vocês viram, podem buscar aí no Google. Gente, o céu de Jerusalém iluminou. Imagina o monte do templo que, segundo eles, tem a mesquita de El-Aqsa, foi alvo de bombardeamento. Que coisa! Olha, os ataques foram terríveis. E a taxa de sucesso dos mísseis israelenses, lembra? Deixa eu fazer um gancho aqui. Desde 73, que foi aquela guerra que Israel quase perdeu, ele passou a investir maciçamente na defesa, porque é um país pequeno, tamanho de Sergipe, tem 10 milhões de pessoas. Como que vai poder lutar contra o mundo árabe todo, contra o Irã, que tem 100 milhões de pessoas? E o território também 68 vezes mais do que Israel. Então Israel investiu na sua defesa. Por isso que não tem tanta morte, porque tem os abrigos, o dinheiro, em vez de ir para os túneis, para o Hamas se defender, para o Hamas se esconder, em vez de ir para a população da Palestina, para garantir educação, saúde, moradia, o dinheiro todo que recebeu por essa campanha favorável que eles conseguiram fazer, arrecadaram milhões e milhões de dólares e investiram num projeto de destruição, não de vida. E Israel não, investiu na vida, que abrigos, o seu sistema de defesa, que hoje tem defesas específicas conforme a distância de lançamento. Então o Iron Dome é para foguetes que vem de proximidade, até 70 quilômetros, depois tem o David Sling, o Arrow, e hoje os Estados Unidos ajuda com o THAAD, que são interceptações que ocorrem fora da atmosfera. Então, assim, Israel se dedicou a ter uma defesa forte. E aí, em junho de 2025, Israel viu que o Irã estava a 10 dias de uma bomba atômica e lançou um ataque preventivo. E vocês viram que em 12 dias Israel conseguiu uma superioridade total nos céus de Teherã, que é a capital. E com a entrada do Trump no meio, estabeleceu-se um acordo de paz com apenas 13 dias de guerra. E a gente sabe que a atenção é constante, porque o plano e o projeto de destruição de Israel por parte do Irã não se arrefeceu. Então a gente viu aí coisas horríveis, né? Os mísseis que o Irã atacou, atingiu áreas densamente povoadas. E eles conseguiram subir sua eficiência de 8% para 16%. Até teve o caso, né, da jornalista da Globo falar, mas por que eles só têm uma mortezinha aqui e outra ali? Então as pessoas não entendem. Como aquele hospital Sheva que foi diretamente atingido e não teve tantos mortos. Num dia antes eles tinham evacuado todos os doentes. Então são coisas extraordinárias. Não adianta você olhar só com os olhos militares, os olhos da economia. São coisas inexplicáveis. Com os 2 ataques anteriores do Irã, em abril e outubro de 2024, era para Israel ter sido devastado. Como assim não foi? E os mísseis que o Irã lançou do dia 13 ao dia 25 de junho, já desse ano, era para ter sido destruída. Então não há uma explicação lógica. É assim que eu analiso, é isso que eu quis comunicar com vocês. Então, apesar de tudo, Israel ainda existe. Então, eu vou fazer aqui, vou levantar 5 pontos, não, 4, melhor,
sobre o que seria, né, por que tantas tentativas ao longo de milênios Israel ainda existe, né? Então, a sequência desses eventos, eu mostrei 10, né, até chegar à fundação do Estado de Israel, depois mostrei mais 9 do Estado de Israel até a Guerra de 73, não, um pouquinho mais adiante, né, até 2023, né, antes desse ataque brutal. Então, e depois a última parte foi sobre o 7 de outubro. Então, a sequência desses eventos eu entendo como uma evidência continuada da proteção divina. Os sistemas sofisticados, eles interceptam os ataques, porque Israel resolveu investir, como eu falei, no seu sistema de defesa. Mas até a efetividade técnica, que fala assim, 89%, teve eficácia de 94%. Como assim? Então, nem a sofisticação da força militar é suficiente. Há algo de sobrenatural, há algo de mais para além que a gente não consegue entender. Como que as ofensivas dos inimigos, várias delas, foram frustradas? Como assim? Era para destruir completamente e não conseguiu. Então, Israel tem resistido a esses ataques simultâneos de Gaza, do Iêmen, do Líbano, do Irã. A explicação é que tem a conexão sobrenatural. Ao invés de sucumbir, Israel segue funcionando como a única democracia do Oriente Médio. E agora vem os primeiros versículos que eu vou trazer. Não vou esgotar, não tem como. A minha intenção hoje é, tipo assim, despertar o seu coração para olhar para certos fatos, tirar da cabeça, assim, esse de Israel é culpado, Israel está fazendo os palestinos passar fome. Olhe para os fatos, olhe para a história, pesquise lá no Google, no ChatGPT, no Gemini, no Grok, e peça dados para eles. Mesmo que a gente sabe que a inteligência artificial ela não fala certo ou errado, ela responde com a quantidade de dados que ela tem, mas se você é um cristão e você lê a Bíblia, não tem como você não apoiar Israel. Porque você entende qual é o plano e o projeto de Deus. Estabeleceu Israel como nação sacerdotal para alcançar as outras nações. E o espírito, assim, que a gente fala da tradição de superar, de fazer o bem. Olha só a quantidade de prêmios Nobel de Israel. Nem quero entrar muito por esse assunto, mas tem um movimento para fazer a vida melhor, tem um movimento por vida. O cumprimento lá, em vez de falar assim, como você está? Fala assim, Mashlomer, como vai sua paz? A paz é um anseio tão profundo que, inclusive, eles entregaram Gaza, em 2005, pelo anseio de paz, e não aconteceu. Então, vamos lá, o Salmo 121:4, que diz assim, eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, já mostra Deus como protetor constante. Amós 9:8 diz, não destruirá totalmente a casa de Jacó. Então, é uma promessa de perduração apesar das ameaças. Jeremias 31 vai falar que a aliança com Israel não foi rejeitada. Deus não rejeitou Israel. Paulo, na carta aos Romanos, em todo o capítulo 11, ele vai falar isso. Deus não rejeitou a Israel. A aliança é eterna. Então, em Jeremias fala que se o sol não nascer, o céu, nada, se os poderes, né, vamos dizer assim, se a lua, o céu, os planetas, se eles não tiverem mais lá, se eles não existirem, assim Deus romperia a aliança com Israel. Então,
é algo assim que eu gostaria que você refletisse e pensasse. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 vídeos que eu fiz, um no final de dezembro de 2023, falando o papel de Israel, o papel da igreja, e outro que eu fiz em 7 de outubro de 2024, foi um memorial de 1 ano da guerra. E eu gostaria que vocês, né, acessassem esses 2 vídeos se quiserem mais detalhes. E agora eu vou orar. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu vida, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor escolheu este povo para que eu fosse alcançado. Eu te agradeço porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço, Senhor, porque foi por tua vontade que o Senhor criou e mantém Israel, pois é o povo de Deus, o povo sacerdotal, a quem o Senhor escolheu para alcançar toda a humanidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Vou pedir para você assinar o canal, clicar no sininho, até ele ficar preto, porque aí você sabe de outros vídeos que eu vou postar. Curtam a página, compartilhem o vídeo. Quem sabe nesse exato momento alguém pode estar precisando desses esclarecimentos. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Até mais.